Meu nome é Evelyn, e nunca imaginei que minha vida tomaria um rumo tão inesperado. Hoje, quero compartilhar com vocês a história de como me vi envolvida em uma situação amorosa que jamais pensei ser possível. Tudo começou de forma tão inocente, mas, aos poucos, fui me afundando em um jogo perigoso do qual ainda não sei como escapar. Para que vocês entendam melhor, quero que me conheçam um pouco. Sou uma garota comum com uma vida normal, amigos, um emprego estável e um namorado que amo profundamente. Ele se chama Diego, e estamos juntos há alguns anos. Nossa relação, no geral, era boa. Nos entendíamos bem, compartilhávamos nossos sonhos e passávamos tardes inteiras juntos assistindo filmes ou passeando pelas ruas de São Paulo. Tudo parecia perfeito aos olhos de fora. Diego, embora um pouco ciumento às vezes, sempre me tratava com carinho e cuidado. Era aquele tipo de parceiro com quem você sonha em construir uma família um dia. No entanto, o que começou como um conto de fadas logo se transformou em um pesadelo que me perseguiria todos os dias. E essa reviravolta não veio de um estranho, mas de alguém que nunca imaginei que pudesse virar minha vida de cabeça para baixo, meu sogro, Antônio. Antônio era um homem de presença marcante. Logo de cara, dava para perceber que ele tinha sido muito atraente na juventude, e com o tempo, soube se manter em forma. Apesar de ter idade para ser meu pai, seu porte e confiança o destacavam em qualquer situação. Ele trabalhava com Diego na empresa da família, o que significava que ouvia mais do que gostaria naqueles dias. Para ser honesta, eu até o admirava pelo que ele havia conquistado na vida. Ele era uma figura paterna de quem se podia aprender muito, ou pelo menos era o que eu pensava no começo. Lembro exatamente do dia em que senti a faísca que mudaria tudo. Foi durante uma festa da empresa onde os dois trabalhavam, um evento que, para ser sincera, eu não queria estar. Diego insistiu para que eu fosse, e eu acabei cedendo, mais para agradá-lo do que por vontade própria. Era uma dessas festas típicas meio chatas, onde a maioria das pessoas só falava de trabalho. Eu já estava procurando uma desculpa para ir embora quando Antônio se aproximou com 2 taças de vinho na mão. Ele me cumprimentou com aquele sorriso caloroso que sempre o caracterizava e me convidou para conversar. No início, a conversa foi leve. Falamos sobre coisas banais, o clima, a empresa, os projetos que Diego estava planejando. Mas aos poucos, a conversa ficou mais pessoal. Antônio me fez sentir à vontade, como se realmente quisesse me conhecer melhor. Apesar da diferença de idade, a conexão entre nós foi imediata. Com cada palavra, com cada gesto, eu percebia que ele não era um homem qualquer. Sua confiança e presença eram inegáveis, e enquanto o vinho continuava fluindo, comecei a sentir algo que nunca havia sentido antes, uma atração incontrolável por ele. Os dias após aquela festa foram estranhos. Eu não conseguia tirá-lo da cabeça. Sentia culpa por aqueles pensamentos, mas ao mesmo tempo não conseguia evitá-los. Com o passar do tempo, nossas interações se tornaram mais frequentes. Já não nos víamos apenas em eventos familiares ou da empresa. Começamos a nos encontrar em pequenas reuniões ou em situações do dia a dia, onde, sem perceber, buscávamos estar mais próximos. Diego, completamente alheio ao que estava acontecendo, continuava sendo o namorado atencioso e carinhoso de sempre. Eu, por minha vez, tentava agir como se nada estivesse errado, mas por dentro algo estava desmoronando. Minha mente estava dividida entre a lealdade que eu devia ao meu relacionamento com Diego e a tentação avassaladora que sentia toda vez que via Antônio. Esse conflito interno estava me consumindo. Lembro de um dia em particular que marcou o início do verdadeiro caos. Diego tinha saído cedo para o trabalho, e eu decidi ir à casa dele para esperá-lo. Sabia que ele só voltaria tarde, mas preferi ficar lá em vez de ficar sozinha no meu apartamento. Quando cheguei, a casa parecia vazia, pelo menos foi o que pensei de início. Depois de alguns minutos, ouvi passos na cozinha. Era Antônio. Ele me cumprimentou com aquele sorriso de sempre e me ofereceu um café. A conversa fluiu naturalmente, mas a tensão no ar era inegável. Antônio me olhava de um jeito que eu nunca tinha notado antes, e sua voz, sempre que falava, parecia mais suave e mais próxima. Então, ele fez uma proposta que na hora me pareceu inofensiva. Quer treinar comigo? Tenho uma pequena academia em casa. Diego sempre diz que você adora se exercitar. Aceitei, pensando que seria uma forma de passar o tempo até Diego voltar. Afinal, o que poderia dar errado? Mas o que começou como uma simples sessão de exercícios logo se transformou em algo muito mais complicado.
Conforme o treino avançava, os toques entre nós se tornaram mais frequentes. Antônio se aproximava mais do que o necessário para corrigir minha postura ou me mostrar um novo exercício. Suas mãos, que no começo pareciam estar ali por acaso, começaram a deslizar pelo meu corpo de forma mais intencional. E eu, em vez de me afastar, me deixei levar. Não podia negar, ele me atraía de uma forma que eu nunca havia experimentado. Meu coração disparava toda vez que ele estava por perto, e embora soubesse que estava cruzando uma linha perigosa, não conseguia me segurar. Nossos olhares ficavam mais intensos, carregados de desejo. Era como se ambos soubéssemos o que estava acontecendo, mas nenhum de nós tinha coragem de parar. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Tentei me afastar, mas toda vez que o via, qualquer resolução que eu tivesse tomado desaparecia. As sessões de treino viraram uma desculpa para passarmos mais tempo juntos. E embora ainda não tivéssemos cruzado completamente a linha, a tensão entre nós era palpável. Sabíamos que estávamos brincando com fogo, mas o desejo era mais forte que qualquer razão. Então, um dia, tudo mudou. Antônio me convidou para treinar novamente na casa dele. Dessa vez, Diego não estaria o dia inteiro, e eu sabia que era uma má ideia. Minha mente dizia para não ir, mas meu corpo queria o contrário. Quando cheguei, ele me recebeu com aquele mesmo sorriso cúmplice, mas dessa vez algo estava diferente. A tensão entre nós tinha chegado ao limite, e antes que eu pudesse pensar, estávamos nos abraçando com paixão. Seus lábios encontraram os meus com uma urgência que eu não consegui resistir. Naquele momento, tudo o que eu vinha reprimindo veio à tona. Me entreguei completamente à paixão que tínhamos evitado por tanto tempo. Cada beijo, cada toque me fazia esquecer de tudo. Não pensei em Diego, não pensei nas consequências. Só pensei em Antônio e no desejo que nos consumia. Depois daquele primeiro beijo, não havia mais volta. Minha relação secreta com meu sogro ficou cada vez mais intensa, mais perigosa. Cada encontro era uma mistura de paixão e culpa, uma combinação explosiva que eu não sabia como lidar. Sabia que estava traindo Diego da pior forma possível, mas não conseguia parar. Com o tempo, minha relação com Diego começou a desmoronar. Ele percebia que algo estava errado, mas não imaginava o que realmente estava acontecendo. Brigávamos com mais frequência, e eu me sentia cada vez mais presa em uma teia de mentiras e enganos. Enquanto isso, Antônio e eu continuávamos nos encontrando às escondidas, aproveitando aqueles momentos proibidos que, embora prazerosos, estavam destruindo tudo ao meu redor. O conflito interno que eu sentia era insuportável. Sabia que precisava acabar com isso antes que tudo desabasse, mas o desejo por Antônio era mais forte que qualquer razão. Toda vez que pensava em terminar, lembrava daqueles momentos de paixão e acabava voltando para seus braços. No fim, percebi que estava vivendo uma vida dupla. De um lado tinha minha relação com Diego baseada em amor e confiança. Do outro, havia a atração proibida por Antônio, que me consumia aos poucos. Sabia que precisava tomar uma decisão antes que tudo explodisse, mas o medo de perder tudo me paralisava. Essa é a minha história. Uma história de amor, traição e desejo. Uma história que ainda não tem um fim, mas que a cada dia fica mais difícil de lidar. Não sei o que o futuro me reserva, mas a única coisa que sei é que estou presa em um jogo perigoso do qual não sei se conseguirei escapar.